Oi gente, professor Ivan Perina de Gramática para falar com vocês sobre colocação pronominal, especificamente agora, uso da ênclise, ok? Colocação pronominal vai depender do quê? Quando você às vezes tem um verbo e o pronome oblíquo, você vai colocar ele ou antes ou depois ou às vezes até no meio do verbo. Então dependendo de cada um desses casos, tem a próclise, a mesóclise e a ênclise. Agora a gente vai falar da ênclise. A ênclise consiste em quando você posiciona o pronome oblíquo após o verbo. Ok? Então, por exemplo, vende-se. Pronome oblíquo se está após o verbo vende. Beleza? Tem casos específicos em que a gente utiliza a ênclise. No nosso dia a dia a gente quase não usa a ênclise, quando a gente está na fala coloquial. Mas num texto escrito, principalmente na sua redação de vestibular, até num e-mail que seja, é recomendado que a gente utilize nesses três casos principalmente. Ok? Primeiro deles, início de orações. Na verdade, a regra principal mesmo é que você nunca pode iniciar uma oração com pronome oblíquo, ok? Não é recomendado que você faça isso. Então, você não poderia falar se vende casa, Por isso que a gente utiliza o vende-se casa, ok? Se você for escrever um e-mail, por exemplo, assim, me ajude, a gente recomenda que você escreva o que então? Ajude-me, ok? Nunca utilize um pronome oblíquo para iniciar uma frase. Só de você seguir essa recomendação, você já resolve praticamente quase todos os seus problemas. Só que ainda tem mais alguns outros casos. Por exemplo, caso seu verbo esteja após uma vírgula, você também tem que utilizar a ênclise, ok? Não é só no início mesmo de oração. Se tiver uma vírgula, você também não pode colocar já o pronome oblíquo logo após uma vírgula. Como no caso aqui, professor, ajude-me. Nisso a gente acaba até derivando umas duas regras que o pessoal fala que você não pode colocar, que você deve utilizar a ênclise, na verdade, com um vocativo ou ainda com um verbo no imperativo. Na verdade, a regra principal mesmo é que você não pode iniciar uma oração com pronome oblíquo ou que você não pode colocar um pronome oblíquo logo depois de uma vírgula. Por isso que a gente utiliza a ênclise, ok? E ainda tem uma última regra, que quando tiver um verbo no infinitivo impessoal, por exemplo aqui, devemos utilizá-la, se tiver um verbo no infinitivo, utilizar, e tiver o pronome oblíquo, é recomendado que você utilize a ênclise. Só presta atenção numa coisa, utilizá-la. Aqui o pronome oblíquo que a gente está utilizando é o a. Só que utilizar a acaba virando esse utilizá-la. O R desaparece daqui e aparece um Lzinho aqui. Não se esqueça de botar o acento nesses casos. Mas atenção, o acento só vai ocorrer nos verbos de primeira e segunda conjugação. Utilizá-la e socorrê-la. Se for um verbo de terceira conjugação, como por exemplo acudi-la, aí não vai aparecer o acento. Por que não aparece? Porque é uma oxítona que termina em i. Mas esse é um assunto da aula de acentuação, outra aula em outro vídeo, ok? Importante mesmo para você se lembrar, principal coisa, nunca inicie oração com pronome oblíquo. E nunca coloque pronome oblíquo depois de vírgula. Nesses casos que a gente recomenda, utilize a ênclise, ok? Até a próxima, tudo de bom.